Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versos 25 e 26. Jeremias 31, versos 25 e 26. Diz assim: porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Amém. Assentados, queridos. Inicialmente eu quero adorar a Deus pelo dom da vida, pela paz, pela oportunidade que Deus me dá de eu estar aqui para eu ser abençoado juntamente com os irmãos e na certeza de que Deus, na sua misericórdia, nos dará a palavra rema. Falar sobre pastor, doutor Eri, eu sou um pouquinho suspeito. Eu e Samuel, e meu filho, nós temos uma admiração muito grande por essa família, por essa liderança, pastor Eliseu, doutora Thaís, essa simpatia, né? E essa igreja abençoada. Quero agradecer, doutor Eri, pastor e amigo, por essa oportunidade, pastor Eliseu, aos amados irmãos. Antes de ministrar, vou cantar, pode ser? Eu tinha terminado de fazer o curso de Direito, 1900 e já faz tempo. E eu fui fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, eu e minha esposa, numa Brasília amarela. E eu disse para ela: querida, eu vou fazer o AB e eu vou advogar. Ela disse: Samuel, Deus não te chamou para ser advogado, Deus te chamou para a obra. Eu falei: tá bom, mas tem época que a gente quer mandar? Eu disse: não, querido, mas eu vou advogar. Aí ela vai e dorme do meu lado. Eu ia pregar em Cordovil. Chegando próximo a Cordovil, como vocês estão me ouvindo, Deus falou comigo: meu ungido, de você eu exijo uma entrega total. Cheguei em Cordovil e falei: querido, vou advogar não. Mas por quê? O que houve? Deus falou comigo que é uma entrega total. Aí eu comecei a sufejar, não é que saiu um hinozinho? Entrega total. O coro é assim: entrega total. Entrega total para você melhorar seu nível espiritual. Mas você tem que fazer uma entrega total. Receberás o poder e o amor divino. Não, mas você tem que fazer uma entrega total. E então vai descer o fogo pentecostal. Ana entregou a Samuel, que foi profeta e juiz em Israel. Humilde, mas tinha um ideal: combater a força do mal. Ana, uma mulher obediente, temente e espiritual, uma verdadeira crente, que fez uma entrega total, mais uma entrega total. Entrega total para você melhorar seu nível espiritual. Mas você tem que fazer uma entrega total. Receberás o poder e o amor divinal. Mas você tem que fazer. E então vai descer o fogo pentecostal. Deus de tal maneira o mundo amou, que o seu Filho unigênito entregou. Ele socorreu os sofredores, na cruz morreu pelos pecadores, e os nossos pecados carregou, e venceu todo o poder do mal. Ele morreu, mas ressuscitou, porque Cristo fez a entrega total. Mais uma entrega total. Entrega total para você melhorar seu nível espiritual. Mas você tem que fazer. Receberás o poder e o amor divinal. Mas você tem que fazer. E
então vai descer o fogo pentecostal. Agora é para nós. Entreguemos nossas vidas ao Senhor. Se quisermos ir ao lar celestial, precisamos viver sempre em amor. E iremos ao reino eternal. Mas se você quer fazer uma entrega incondicional, Cristo vai te dar poder. Mas faça agora uma entrega total, mais uma entrega total. Entrega total pra você melhorar seu nível espiritual. Você tem que fazer, receberás o poder e o amor divino, mas você tem que fazer. E então vai descer o fogo pentecostal. Não é que deu certo, gente? Maravilha. Pedestal, pode ser? Tá vendo, né? Muito bem. Amados, eu estou feliz porque no mês de setembro eu tive voltando de fazer uma viagem com a minha esposa, setembro, outubro, um pouquinho fora do Brasil, para trabalhar para Jesus. E fui para comemorar 50 anos de casados. 50 anos abençoados. 47 anos dirigindo igrejas. 64 anos como pregador. E por misericórdia de Deus, agora em outubro, eu terminei 207 vezes a leitura da palavra do Senhor. Por misericórdia do Senhor. Eu estou dizendo isso porque cada momento que antecede esse momento, há um temor. Eu não sou animador de auditório. Sou ministro do Evangelho. E eu tenho que respeitar vocês que trabalharam durante a semana e vieram hoje para a reunião solene, porque vocês são ovelhas, obedientes, queridos, e a igreja está já programada para servir e adorar ao Senhor. Eu estava orando ao Senhor e Deus ministrou ao meu coração. Seria, na verdade, até ousadia, eu diria, para eu completar a palavra aqui, falar todos os tópicos que Deus falou ao meu coração, mas eu queria ministrar sobre os 10 degraus da restauração. Foi o que Deus ministrou ao meu coração. Restaurar é consertar. O Senhor é o grande restaurador. Se nós estamos aqui porque fomos restaurados. Quando se fala em restauração, você tem que se lembrar de Jeremias capítulo 18, verso 1 a 5, quando um profeta ele é convidado a descer à casa do oleiro. E lá chegando, a Bíblia fala que o vaso quebrou na mão do oleiro. Ainda bem que foi na mão do oleiro, né? Não foi do padeiro, nem do pastor, foi do oleiro. Quebrou. E sabe o que ele fez? Ele restaurou. Mais que isso, ele fez outro vaso, como ele quis. E é assim, né? É assim que Deus faz. Deus, às vezes, quebra o vaso para fazer outro melhor. Mas o Senhor é expert em restaurar. Quando Deus vem com a restauração, o que é trauma se torna testemunho. Quando Deus vem com restauração, aquilo que era traumático, que era preocupante, que era humilhante, você comendo pão da amargura, bebendo a água da angústia, vivendo um calvário particular, a coisa não estava bem, está nebulosa, quem sabe nessa manhã, Deus me traz aqui para confortar corações, a possibilidade de alguém vir aqui porque está vivendo um momento nada agradável, nada salutar, mas há uma palavra divina, uma palavra do trono de Deus, para confortar o teu coração. O que hoje é trauma, amanhã vai ser testemunho. Hoje, o que é tristeza, hoje se transformará em alegria. Willy Briouve, rei de Hansmai, porque o Senhor está aqui. A glória dele está aqui, a unção dele está aqui. O primeiro degrau, são alguns degraus, né? Interessante, né? Um dia alguém viu anjos, né? Uma escada, né? Obviamente tinha o primeiro. Você sabe por que Deus não mostra para a gente o último degrau? No jornal diário da sua vida, você tem que subir alguns degraus. E sabe por que Deus não mostra? Para você não ficar um pouquinho entusiasmado,
ou desanimado, né? Você vê, são muitos degraus, né? E outra coisa, no edifício da fé, não tem elevador, viu, irmão? Tem que subir uns degraus. O degrau da humildade, do sofrimento, tem um negócio aí. Lebrioge, rei de Levanácio. E um cidadão viu, né? Ele viu, Gênesis 28, verso 10 a 17, Jacó viu, né? Uma escada, né? Interessante, né? E a escada, ele conseguiu ver o último degrau. Ele conseguiu ver o último degrau. Eu dou asa à minha imaginação, entendo assim, que naquela escada, primeiro degrau, vamos dizer que ele foi subindo até chegar no primeiro céu. Mas ele não ficou no primeiro céu, onde vagueiam as aves. Na revelação, no sonho que ele teve, ele não ficou no segundo céu, que é onde no mundo, no sistema planetário. Ele foi até o terceiro céu. Então, ele foi até o último andar. Sabe por quê? Porque ele viu o Senhor assentado no seu trono e lhe dando uma mensagem. De igual modo, Isaías, capítulo 6, verso 1 até o 8º, Isaías, ele teve o privilégio. Ele disse que foi, né? Ele teve uma visão tríplice, até quádrupla, né? Primeiro ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono, se viu, foi no terceiro céu, o último degrau. E aí, meus queridos irmãos, ele viu primeiro Deus, depois ele viu os serafins, depois ele viu a negrura dos seus pecados, terceira visão, mas ele teve uma quarta visão no versículo 8. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele, opa, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus é tremendo. Mas vamos agora para o primeiro degrau, o degrau da conscientização. Você está aqui, você foi conscientizado. A Bíblia fala em São João 16, e o verso 8º, diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então você foi conscientizado. Quando você um dia teve o chamamento para o ministério, você foi conscientizado. Quando você quis se casar, você foi conscientizado por uma força motora, uma força muito grande, o amor. E eu descobri que a mulher gosta mais de carinho do que de amor, você sabia? A serva de Deus gosta mais de carinho do que de amor. Um vestido carinho, um anel carinho. Jesus! Mas vamos lá, minha gente. Mas você foi conscientizado. E quem sabe o Espírito de Deus está te conscientizando. Ele está, na verdade, trabalhando de uma maneira especial para te conduzir a grandes conquistas. Eu vou repetir. As conquistas são... Na verdade, Deus tem um propósito para cada um de nós. Tá? Então, Deus tem um propósito. E eu aspiro, eu anelo, eu quero. E nesse propósito, para eu alcançar, eu tenho que chegar até o último degrau. Mas não é num passe de mágica, a coisa acontece. Você vai para o propósito de Deus, mas tem que vivenciar o processo. O traumático, o difícil, o humilhante, o que machuca, o que te deixa para baixo, o que deixa muita gente desestimulada, é porque tem esse processo. Tem gente aqui nessa manhã que está vivenciando o processo. E esse processo, a filha chora e a mãe não toma conhecimento. Nesse processo, dói. Nesse processo, você perde o sono. Nesse processo, você é humilhada. É vilipendiada, é pisada. Nesse processo, é difícil. Você se angustia. As perguntas não têm respostas. Mas o Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer, você é pequena, Ele é grande. Você é fraca, Ele é forte. Você não tem, Ele tem. Você não pode, Ele pode. Você não é, Ele é. Você é humana, mas Ele é divino. E a glória dEle está aqui. E a unção dEle está aqui nesta manhã. Eu arrisco dizer, na autoridade que me é dada pelo nome de Jesus, não tem demônios que vai impedir o que Deus vai realizar na sua vida até o apagar das luzes desse ano. Se Jesus merece, capricha aí, minha gente. Eu estou sentindo a doce presença de Deus nessa manhã. Tem coisas divinas, preciosas para a igreja. É o primeiro. Eu vou, na verdade, eu vou correr um pouquinho. A execução de tempo não vai permitir, mas eu vou passar alguma informação. Depois, se alguém quiser tirar a foto
do esboço. Você não vai encontrar um esboço desse na internet. Não. Isso aqui vem da padaria de Jeová, está quentinho. Se alguém quiser, eu libero. Já terminei de fazer, eu vou, se Deus quiser, publicar 12 mil esboços com algo mais. Em nome de Jesus. Vamos para o segundo degrau. Arrependimento. Primeiro, conscientização. Aí você se arrepende. O arrependimento é algo que brota em seu coração, você é sensibilizada pelo Espírito Santo, e aí, quando você extravasa, exterioriza esse sentimento através da humildade, você foi conscientizada e você agora, quebrantada pelo Espírito Santo de Deus, você vivencia a experiência do perdão. Coisa boa. Está no Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Na verdade, quando você lê o que está escrito, eu vou citar em 1 João 1:7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus 10:19, tendo, pois, ousadia, liberdade, intrepidez para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo vivo e novo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne, cheguemos com o verdadeiro coração inteiro, a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Eu me lembrei agora de Gênesis 22, verso 1 até o 13, eu vou precisar do versículo 13, né? Quando Abraão foi oferecer Isaque, coração intercortado pela dor, menino bonito. Eu descobri na Bíblia que o crente é bonito, irmão. Eu me olho no espelho, eu fico animado, estou menos feio. Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Pega uma foto sua de 1900, já faz tempo, e pega agora você como crente. É Malaquias 3:18, vereis outra vez a diferença. Deus está cuidando do vaso. Aí ele chega, na verdade, né? Ele chega no ápice do seu sofrimento. Não pôde omitir as lágrimas. Outra coisa que eu acho interessante, até uma pergunta eu faço. Você acha que Abraão chegou para Sara e disse: Sarinha, meu amor, Deus mandou matar o nosso filho? Você acha que falou? Isso é segredo ministerial, gente. Contou, não. Se contasse, ela segurava o menino, fica. Vai você? Mas, na verdade, ele foi, né? Mas eu estou dizendo isso porque quando ele vai para imolar o filho, que levanta o cutelo, a distância entre céu e terra diminui, e ele ouve a voz do Senhor dizendo: Abraão, não faça sal, porque agora eu sei que temes a Deus. A Bíblia diz que ele olhou para trás e viu um carneiro, e ofereceu. Aquele carneiro substituiu uma pessoa. Substituiu Isaque. Quando você chega lá em Êxodo, capítulo 12, verso 3, diz que deveria separar um cordeiro, e aquele cordeiro era para uma família. Então, um carneiro para um homem, substituir um homem, um cordeiro para uma família, mas depois eu vou pensar na nação também. Aí, pensando na nação, Isaías 53, de 1 a 7. Como um cordeiro mudo perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, um cordeiro para uma pessoa individual, um cordeiro para a família, um cordeiro para a nação. Aí ele disse: mas pera lá, só esse? Eu vou abençoar o mundo também, tem muita gente precisando. São João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Correu um pouquinho. Eu estou sentindo a doce presença de Deus. Irmão, pregar é bom, né? Ministrar é bom, mas não tem coisa mais gostosa do que sentir a presença de Deus. Meu corpo está todo eletrizado. Eu não gosto de falar que está arrepiado, não. Quando dá gripe, dá arrepio. É o poder eletrizante do Espírito Santo. Ninguém segura a marcha da igreja. Vamos lá, meus queridos. Terceiro, os pedagogos dizem que ensinar é engravidar a mente. Se eu terminar de ministrar, pelo menos você se lembrar de um degrau, eu fico satisfeito. Se lembrar de dois, aí melhora, né? O primeiro degrau, quem se lembra? Conscientização. O segundo? Arrependimento. Vamos para o terceiro? O terceiro degrau, o da confissão. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Como é bom, né? A gente poder, de alguma maneira,
confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Glórias ao nome de Jesus. Mas vamos lá, mais um que eu queria passar aos irmãos, da verdade, um degrau da verdade. Quando você vê o que está, eu vou citar o que está no Salmo 91, verso 4, diz: a sua verdade é escudo de broquel. Quando você vê Daniel 10, 21, eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Quando você vê São João 1 e 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do Pai, cheia de graça e de verdade. São João 14, 6 diz: eu sou o caminho, verdade. E o nosso versículo, 2 Timóteo 2 e 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E São João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou citar 2 versículos na Bíblia, primeiro, 1 João 2, verso 20 e o 27. O 20 diz assim: vós tendes a unção do santo. Você sabe que unção é um nome errado que dá certo? Que é, 2 são. Jesus. Desculpa. Mas na verdade, ele diz assim, 1 João 2,20, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Amós 2,7 diz assim: o Senhor não fará coisa alguma sem que... Amós 3,7, o Senhor não fará coisa alguma sem que antes revele aos seus santos profetas. É tremendo, né? Deus, ele norteia, ele orienta, e é bom. Aí, eu queria citar, desculpe, irmãos, há uns pregadores modernos que eu os respeito, que dizem que existe uma nova unção. Fulano recebeu uma nova unção. Eu rejeito essa possibilidade de uma nova unção. Existe uma unção. Não existe uma nova unção. Eu tenho uma unção. Vós tendes a unção do santo, recebeis tudo. Essa unção está ativa ou inativa. Essa unção está viva ou está morta. Essa unção está produtiva ou não. Por isso que Paulo olhou para Timóteo e disse: procura, você tem coisa boa aí. Eu não pensei em falar isso, então eu vou aproveitar. Escolhe 1 ou 2 ou 3 pessoas aí, a irmã com esse dedo sensível de profetiza, o irmão com esse dedão bonito e de profeta. Escolha 1 ou 2 pessoas e diz assim: você tem muita coisa boa. Você tem coisa boa. Eu tenho coisa boa, irmão. Eu tenho. Eu tenho Jesus na minha vida. Tenho. Eu tenho você. Eu tenho alegria. Não é verdade? Então, no degrau, qual é mesmo? Da verdade. Aí quando chega no verso 27, 1 João 2, 27, diz assim: e a unção, aí diz assim: e a unção que dele recebesse fica em vós, e não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que dele recebesse vos ensinará e vos guiará em toda a verdade. Agora tem um degrau que você já entrou hoje. Degrau da alegria. A coisa mais linda é você ver uma pessoa alegre, né? Não é bom? Quer ver eu ficar bem quando eu vejo a dona da pensão alegre. Minha esposa, quando ela está alegre, ainda mais depois, né? Depois de um carinho. Mas quer ver, eu fico bem. Uma das coisas que Deus me deu por misericórdia é que para eu ficar aborrecido com alguma coisa, é difícil, irmão. Entende? Deus me deu uma tranquilidadezinha. Entende? Porque, na verdade, há pessoas que têm probabilidade, facilidade para adquirir graciosamente uma gastrite. Não é? E você sabe que quem tem mais probabilidade de sofrer de gastrite são as irmãs, né?
Parece que as irmãs são mais ansiosas um pouquinho. É ou não é? Parece que é, né? Um dia tinha uma crente, ó, crente hospitaleira, querida, cozinhava bem, irmão. Aí recebeu Jesus. Lucas 10, 38 a 42. A gente começa, eu fiz meu esboço aqui, esqueci do esboço, um esquema de Jeová. Aí ele vai visitar, foi visitar na aldeia de Betânia, na casa de Lázaro, certamente Lázaro estava trabalhando, estava Marta e Maria. Uma casinha simples de tudo, do asa da minha imaginação, Jesus assentado num tamborete, não tinha mais outra cadeira, Maria assentada no chão, aos pés de Jesus, e Marta naquela correria, né? Aquela correria. Aí ela se inquietou. Ela chega ela vai, eu entendo que foi assim, por trás de Jesus e disse, Maria, vai me ajudar. Aí, eu entendo que Hebreus 12 e 2 tem muito valor, né? Quando Marta queria, outra vez, apartear Maria, aí, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, ela estava olhando para Jesus, queria aprender com Jesus, não é verdade? Aí ela teve, irmão, uma infelicidade, que eu não sei se tem alguém aqui, desculpa, no meio dos obreiros, especialmente o pregador, quem dentre nós, um dia não ficamos ansiosos? A ansiedade e a depressão é o mal dos séculos, irmão. Vou repetir. O Brasil está em primeiro lugar em pessoas ansiosas. Está em 8º lugar de pessoas que ficam no ostracismo, pessoas que estão com dificuldade. Até alguém, um dia desse, diz que depressão é que o crente não pode ser depressivo. O crente não pode ter depressão. Outro diz que o crente não pode ser oprimido. O crente pode ser oprimido, gente. Pode ser. Porque o crente não é menor do que Jesus. Ele foi oprimido. A única vantagem é que ele não abriu a boca. A gente que abre a boca e fala pelos cotovelos. Jesus. Não é verdade? Então, Jesus... Então, às vezes... Um dia desse, um pregador falou que crente não pode ter depressão. Então, ele está pregando pouco, então ele nunca pregou sobre Elias. Elias entrou em depressão, mas aquela depressão que daqui é no último grau mesmo. Pediu até a morte. Foi o último grau. Aí ele disse, você não vai morrer agora, não. Porque tem gente que é assim, irmão, quando a coisa está na angústia, tem que morrer. Aí, né? Tem outros não, quando Deus libera bastante bênção, já tem até o Salmo 23 atualizado. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, deitar me faz no colchão de mola, refrigera minha alma Coca-Cola, não me amola que eu vou para a escola, não me enrola. Eu quero ver o crente na hora que a coisa aperta, meu filho. A coisa estava ali e ele pede a morte. E o Salmo 101, verso 6, meus olhos procurarão os fiéis da terra para que esteja comigo, o que anda num caminho reto. Você está vendo? Eu podia segurar a mão, vou segurar a mão. 76 anos na Cacunda, pregando o evangelho, 64 anos, acho que dá para falar umas verdadinhas, não dá? Apesar de que, eu descobri que o crente não pode falar toda a verdade. Sabia? O crente não pode falar. O cidadão não deve falar toda a verdade para a dona da pensão. Tem verdade que magoa, que machuca, que humilha. Sabe quem ensinou a não falar toda a verdade? Deus. Meu Samuel 16, verso 1 a 13. Samuel, você vai na casa de Jessé, vai escolher um dos filhos dele que vai ser rei. Ele entra na cidade, como é que ele foi? Com uma vaquinha, né? Essa vaquinha por minha conta. Daí é ele, né? Ele vai entrar, onde você vai? Eu vou sacrificar. Ele foi sacrificar? Ele foi ungir. Mas se ele dissesse que é para ungir alguém no lugar de Saul, os fofoqueiros de plantão ia falar, daqui a pouco ia matar Jessé e toda a família. Então, não se fala toda a verdade, irmão. Está entendendo? Jesus. Deve se evitar. Jesus. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Esse cidadão, eu verbalizo, não sei, gente. Eu sou crente não mente. Eu já verbalizei coisas que agrediram a santidade de Deus. Na qualidade de pastor, na qualidade de marido, na qualidade de pai,
eu já verbalizei coisas que não foram sensíveis, não foram equilibradas. O desequilíbrio leva pessoas a perder até a comunhão com Deus. Tira a minha vida. Um desequilíbrio. É verbalizar algo que Deus não aceitou. Aí Deus olhou assim, rapaz, você não vai morrer agora não. Você está precisando de uma sessão de sonoterapia. Isso é por minha conta, viu? Tem um negócio aí que tem que, né? Tem coisa, como Paulo disse, digo, eu não, senhor, né? Por exemplo, o primeiro surfista da história. Quem foi o primeiro surfista da história? Jesus de Nazaré, andando sobre o ar. Quem usou pela primeira vez um controle remoto? Atos 12, verso 1 até o 15, irmão. Pedro estava guardado 4 cadernos de soldado, passou pelo primeiro, segundo, terceiro, chegou lá um portão, que a tradição diz que eram 6 homens para abrir, difícil, mas eu disse, isso é comigo, deixa eu usar o meu controle. Deus está no controle, gente! Outdoor. Vocês estão pensando que outdoor era agora? Outdoor é lá de trás, irmão, Abacuque 2:2. Escreve a visão com letras bem graúdas para que possa ler aquele que correndo passa. O cidadão passa. Você sabia que a família do nordestino não começou no Nordeste? Começou lá atrás. 1 Reis 17, verso 14. A farinha da palha. Está escrito, irmão. Jesus. Vamos pensar um pouquinho aqui? Que Deus nos abençoe e nos guarde a cada momento e que entendamos que Deus tem coisas lindas para passar para cada um de nós indistintamente, seremos abençoados, protegidos e resguardados. Então, uma das coisas, não foi só Elias que entrou em depressão, não. 1 Reis 19, verso 1 a 14, foi só não. Ele entrou numa depressão tão grande que depois ele ainda não estava curado, não. Ele comeu, desculpa, irmão, quando ele pensou em morrer, teve o período da sonoterapia, precisava dormir um pouquinho, precisava comer. Queria comer, aí um anjo vai, desperta ele, lhe dá pão, tá? E lhe deu água. Se deu água, tinha um recipiente de água, certo? Tinha uma taça. Você sabe que uma das coisas que eu, por exemplo, eu tenho um cuidadozinho de... Não sei se eu sou saudosista, entende? Mas eu gosto de guardar alguma coisa. Por exemplo, o convite de casamento, eu tenho plastificado meu convite de casamento. Cobertor, casei em 1974. Só vou dizer porque parece que a empresa faliu. Santista, cobertor, tem até hoje. Estou dizendo isso, você já pensou? Eu estou lá no deserto pedindo a morte, Deus manda pão, manda água, certamente com a taça. Eu pegava aquela taça. Eu tinha ela até hoje. Eu pegava aquela taça, aqui é meu troféu, quando eu pensei em morrer. Da Pai de levas prácia. Quando eu pensei em morrer, Deus entrou, não, você não vai morrer agora, não. Já que eu sou profeta nessa manhã, o livre ouve, rei, essa enfermidade, o rei está dizendo, não é para a morte. Deus está visitando o teu organismo, nessa ala aqui, Deus está visitando o teu organismo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, onde está alojada essa enfermidade, eu ordeno, sai! Eu fui fazer uma viagem, tempos atrás, interior de São Paulo, e cheguei quase na hora de pregar, umas 6 horas de viagem, cheguei na hora de ministrar, aí era um sábado, subi na casa pastoral, tinha a igreja, a casa pastoral, fui tomar um banho, obviamente me preparar para o culto. Quando eu estou preparado, sobe uma senhora, e quando ela chegou, eu disse, irmão, Deus mandou te dar um abraço. Não mandou orar, não, mandou dar um abraço. Aí dei um abraço nela. Deus não mandou orar, só dar um abraço. Isso foi no sábado. Ministrei no sábado. No domingo,
Antes de eu pregar, o pastor disse, a irmã Maria quer dar um testemunho. Era ela. Irmãos, eu moro a 2 quarteirões daqui. Aí vim andando para o culto, muito quente, aí eu subi na casa pastoral para tomar água. Eu não conhecia o pastor Samuel Bezerra, ele sentiu de me dar um abraço. Eu estava com 2 tumores nas costas. Ia operar quinta-feira agora, disse ela. Ele sentiu de me dar um abraço. Quando ele me abraçou, ele colocou as mãos nos 2 tumores. Jesus me curou. Ele rei sergui de praça nagamai. Andegebiante pro tirrejo. Aí o cidadão entra na caverna. Estou dizendo isso que o crente pode ser depressivo. Eu nunca vou ter depressão. Eu nunca vou ter depressão. Sabe por quê? Porque eu não sou alegre, vocês percebem que eu sou alegre? Você vem em casa. Em casa, ninguém caia não, que você cair, primeira coisa que eu pergunto, se machucou. Se não machucou, pode saber que eu morri. Eu sou feliz, eu tenho uma esposa virtuosa e bonita. Minha esposa é linda, viu? Eu saio com ela, parece que eu sou um motorista particular dela. Se cuida, vai no cabeleireiro, na doutrina. Tenho um filho, Samuelzinho, já ministrou aqui, meu amigo, inteligente, 2 filhas, pregadoras. Tem que ser feliz, irmão. Seria uma agressão à santidade de Deus, porque tem gente que é assim, quando está chovendo na plantação, aleluia, manda mais Jeová. Quando a coisa se paz do Senhor, irmão, passou. Como é que vai? Não, irmão, a paz do Senhor, coração está empregotado pela dor, mas Jesus vai dar vitória. Ela que passa da calabarrache. Tem tempo ruim não, irmão? Eu vou ter gastrite? Vou lá ter gastrite. Não tem esse negócio não. Confiar no Senhor, né? Esperar no Senhor. Eu fiz uma viagem, passei 53 dias fora, Estados Unidos, né? Cheguei agora recente de lá, e vou agora, fim do ano, Natal e Ano Novo, eu vou passar uns 2 meses na Europa, porque minha filha com meu genro estão pastoreando lá, em Portugal, aí eu vou pregar nos 8 países lá. Eu gosto de dar testemunho, porque com 76 anos, quase dobrando o cabo da Boa Esperança, né? Só que eu não troco por qualquer um de 18. Já eu sou 18 anos de aposentado. Tá, vamos deixar para lá. Mas a verdade é que eu cheguei, a Paulinha disse, pai, eu senti muita falta da mamãe, mas senti mais do senhor. Por quê? Por causa das suas palhaçadas. Sou feliz, gente. Você sabia que o pastor só pode ficar 39 dias fora da igreja? Eu descobri na Bíblia que o pastor só pode ficar 39 dias na igreja. Aí eu fiquei 53, cheguei em Pindamonhangaba, o pessoal me aceitou do jeito que eu era. Mas por causa da idade, o pastor só pode ficar 39 dias, porque Moisés ficou 40, quando voltou tinha um bezerro de ouro. Está escrito. O pastor está me autorizando a continuar, hein? O pastor estava ministrando, saiu um por um, ficou só um. Ele disse, ai, irmão, aguentou a mensagem. Nada, eu sou porteiro. Já sou. Mas a beleza é nisso, né? Então, vamos pensar, vamos voltar lá na Marta e Maria, né? Deixamos ela lá no almoço, né? Aí, daqui a pouco, ela teve a infelicidade de verbalizar coisa agressiva, coisa que Deus não aceita. Tem coisas que eu falo que Deus entende, mas tem coisas não, que eu não posso falar. E ela vai, olha só a indelicadeza. Gente, com Jesus você não pode ser indelicado, não. Tem gente que tem, às vezes é liberdade demais, né? Quando tem liberdade, então, tendo pois ousadia, mas eu não tenho fé para chegar para Jesus, pedir nada para Ele, antes de fazer uma declaração de amor. Eu acordo, mas Jesus, eu te amo. Coisa mais linda quando você declara e sente que você é amado. Eu te amo pelo dom da vida, pela paz, pela graça. 76 anos na cacunda. Ainda tem gente que tem dó de mim, me convida para pregar. O pastor me convidou para estar aqui. Está aí servindo a Deus, irmão. Tem uma agenda que Deus dá para a gente aí, vamos trabalhar. Mas, na verdade, tem esse negócio, não, irmão. Tem que saber que nós somos felizes, nós somos do Senhor. Não vamos agredir a santidade de Deus, não.
Não vamos verbalizar coisa agressiva, não. Improdutiva, ineficaz, inoperante, não. Aí ela chega, né? Já tinha tentado tirar, já estava tentando tirar a irmã do alvo, da meta, do objetivo. O objetivo dela era prender. Eu vou falar, se der tempo, vou falar sobre 4 coisas que Jesus foi fazer na casa de Marta e Maria. 4 coisas, tá bom? Tá, aí depois ela chega, na indelicadeza dela, chega e já vai frontalmente a Jesus. Senhor, ela não foi delicada não, irmão. Qualquer coisa, antes de você pedir qualquer coisa a Deus, faça uma declaração de amor para Ele. Pratica o ministério da intercessão. Ora pelo pastor, pelo líder da igreja. Depois você pensa em você. Aí contra mim, o teu servo, Jesus também libera a minha bênção. Tá? Aí diz, Senhor, manda Maria me ajudar. Ela não foi. Ela podia dizer, se fosse eu, tá? Eu diria, Senhor Jesus, eu quero pedir perdão ao Senhor. O Senhor me desculpa, o Senhor libera a Maria para me ajudar? Entende? Porque também não era casa tão grande, também não era muita gente para comer, gente. Era alimento. Tá. Aí, sei lá, aí ela indelicada, Senhor, assim, irmão, num rompante, Senhor, manda a Maria me ajudar. Aí não ficou barato. Marta, eu estou te vendo muito ansiosa. Com quê? Com muitas coisas. Coração não suporta, irmão. Seu emocional vai abaixo. Gente, você está preocupado com muita coisa. Eu ia dar um testemunho agora. Vamos deixar o testemunho para o pastor tiver dó de mim, outra vez eu dou testemunho. Mas, bem, na verdade, você está preocupado com muita coisa, Marta. Muito ansiosa. Falou assim, você está ansiosa. Ansiedade. Escuta aqui, irmã, um aconselhamento pastoral, com a permissão do meu líder aqui. Pode ser? Um aconselhamento pastoral. Nada de extravasar preocupação. Descanse no Senhor. Ansiedade traz gastrite. Gastrite, úlcera nervosa. Úlcera nervosa, céu. E o maridão vai ficar bonitão para casar com outro. Vigia na estrada, servinha. Jesus. Mas não é verdade? Aí Elias entrou, depressivo, entra na caverna. 1 Samuel 22, verso 1 a 5, diz que Davi entrou na caverna. E sabe qual era o nome da caverna? Caverna de Adulão. E tem gente que entra na caverna de Adulão, irmão, para sair tem que ser adulado. Só o sangue do Cordeiro. Mas vamos lá. Eu tenho uns minutos ainda a meu favor. Jesus. Tenho uns minutos a meu favor. Outra coisa. Renovação pela palavra. Outro degrau. Eu preciso ser abençoado, eu preciso ser renovado. Vou citar. Eu vou citar Isaías 40, verso 28 a 31. Não sabes? Porque é só crente que sabe, viu, irmão? Quem não é crente não pode saber. Mas nós sabemos. Não sabes? Não ouvistes? Que o Senhor, o Eterno, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá esforço ao cansado, multiplica a força que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, não se fatigarão. Os mancebos certamente cairão. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Romanos 12, 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação. A coisa linda é quando eu vejo um crente renovado. Quer ver eu ficar feliz? É um crente renovado. Só conta a bênção. Tem tempo ruim não, como é claro, está na bênção. O coração tem que ter cuidado pela dor. O problema existe, mas toma a bênção. Deus é fiel. Jesus. Pode, gente. Tranquilize-se, descanse nas promessas de Deus. Vá para casa na certeza de que essa semana... Eu vou profetizar o que Deus está mandando. Antes
do apagar das luzes deste ano, Deus vai te surpreender. Ele vai liberar para essa igreja uma unção de prosperidade, uma unção de vitória para quem está em luta, de alegria para quem está triste, de paz para quem está em guerra. Tá, eu vou terminar com 2 tópicos, né? Com 2 tópicos, tá? Vou terminar, eu tenho uns minutinhos a meu favor. Primeiro, alegria, né? Como é bom ver um crente, um servo de Deus crente, né? Um servo crente e alegre. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 126, versos 5 e 6. Os que semeiam lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvidas com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Neemias 8 e 10. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Degrau da alegria. Suba o degrau, vá para casa. Hoje eu tive a oportunidade de subir no degrau da alegria. Vá na alegria do Senhor, na benção. Deus é fiel. Deus é fidelíssimo. Renovação pela palavra. Deuteronômio capítulo, eu vou citar, capítulo 28. Vou citar alguns versículos. Eu vou começar pelo versículo 2. E essas bênçãos virão sobre ti. Não vai ver no horizontal, é no vertical. Essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tá? O verso 8 diz assim, Deuteronômio 28 e 8. O Senhor mandará, ordenará. Quando Deus manda, manda quem pode, obedece sem juízo. O Senhor mandará, ordenará que a bênção seja contigo nos teus celeiros e em tudo quanto puseres as mãos. Deus é tremendo, né? Ver o crente que é abençoado e protegido pelo Senhor. Que bom. Aí quando você vê o que está no versículo 13, diz assim, é lindo, né? A palavra diz assim, a gente começa a analisar, quando Deus vai ministrando, usando o seu servo, né? Moisés estava ministrando para o povo, ele disse, olha, Deuteronômio 28, verso 13, o Senhor disse, olha só que coisa linda, o Senhor te guardará, olha só, estarás por cima e nunca por baixo. Não é lindo? O Senhor mandará, ordenará que a bênção. E diz assim, ó, você pode ficar tranquilo. Você não é para ficar um zero à esquerda, sempre reclamando, não. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo. Eu preguei uma mensagem, o tema da mensagem, sai de baixo. Tá, mas irmãos, partindo já para o encerramento, minha gratidão. Vocês são crentes mesmo, me suportar quase 1 hora. Meu Jesus. Mas é bom servir a Deus. E é bom. A palavra, no Salmo 119, vou citar alguns versículos do Salmo 119. Vou começar pelo versículo 9, que é o da mocidade. Como purificará o moço, o mancebo, o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Verso 17, faze bem ao Senhor, ao teu servo, para que viva e examine a tua palavra. Verso 49, 50, Senhor, lembra da palavra que tu disseste, teu servo, na qual me fizeste esperar. Isso tem sido o meu conforto na hora da angústia, porque a tua palavra me vivificou. Salmo 119, verso 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Verso 105, todos sabemos de cor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só sobre a palavra, só um pouquinho, porque eu tenho todo partindo para o encerramento, porque quando a gente fala a palavra anima, a palavra fortalece, a palavra norteia. Oh, aleluia. Servir a Deus é coisa linda, preciosíssima. Vou terminar cantando, pode ser, pastor? Eu fui criado num lugarzinho onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu antes. Não tinha no mapa. Filho de pastor, naquela época não tinha televisão, irmão, 10 filhos mesmo, aquela escadinha. Não passamos fome porque Deus não deixou. Então eu gosto de dar esse testemunho pela maneira que Deus tem norteado minha vida. Em 1998, eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez. Depois eu fui 20 vezes. Estou dizendo aquele menininho feio, prejudicado pela natureza. Feio, irmão. Mas um dia, eu tinha 7 anos, Deus usou um vaso e assim, falou para o meu pai, João Bezerra, dos teus filhos, o que vai te dar mais alegria vai ser o Samuelzinho. Eu tinha 7 anos. E eu acreditei.
Então, dali eu comecei a prestar um serviço para Deus, tá? E a bem da verdade, eu fui, na 21ª vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui para ser pastor, sabe aonde? Nova York. Euzinho, aquele pastor de Nova York. Cheguei lá, fui consagrado a bispo. Aí voltei para o Brasil, perdi meu bispado. Aí eu fiz um livro, Um Bispo em Nova York. Se tem um príncipe, meu filho, tem um bispo também. Aí, pastores, eu tive a primeira reunião, né, assumi a igreja, tive a primeira reunião, aí o vice-presidente, o tesoureiro e o moderador da igreja me chamaram e disse: pastor Samuel, antes de qualquer coisa, quero dizer ao senhor que o senhor tem tudo para crescer com a gente. Me fizeram até contrato de trabalho direitinho. Se o senhor entrar no nosso esquema, assim, daqui 5 meses nós vamos triplicar o que você ganha. Eu falei, tá bom. O senhor não pode ter panelinha, porque o outro pastor tinha panelinha e nós mandamos ele embora. Eu falei, tá bom, pode senhor. No outro dia, no outro mês, marquei uma reunião. Irmãos, eu tenho uma mensagem que Deus colocou no meu coração para vocês. Tema da mensagem: a panelinha de Jesus. Se ter pessoas de confiança e ter panelinha, Jesus teve. Quem foi que entrou na casa de Jairo? 3. Jesus, Pedro, João e Tiago, a panelinha. Quando você vê o que está em capítulo 17 de São Mateus, verso 1 a 8, quem foi que subiu no monte da transfiguração? A panelinha. Tá. Quando eu fui a primeira vez nos Estados Unidos, eu conheci Hollywood, capital mundial do cinema. E ali eu vi as estrelas, tive uma decepção, irmão. Porque minha mente é o seguinte: então tem o nome de Jesus. E lá não tinha o nome de Jesus. Aí depois eu entendi que eu estava vendo uma estrela, para ver que estava na frente, eu tinha que pisar. O nome de Jesus não é para ser pisado. Eu comecei a sofrejar, pedir a Deus uma mensagem. Aí Deus me deu uma mensagem, me deu um hino. Calçada da Fama. Jesus. Irmãos, desculpa, o cidadão ali toca muito bem, obrigado, servo de Deus. Me acompanhar tem que ser bom. Eu acho que como cantor, eu estou orando para ser mais ou menos um pregador. Não tenho ritmo nem nada, mas para Jesus eu canto. Ele merece. Aí eu fiz hino Calçada da Fama. Eu não dou tonalidade, porque eu fico preocupado em pedir dó, entrar em ré, você ficar com dó de mim, que eu não entendo nada de música. Mas para cantar eu canto. Na calçada da fama, muitos nomes encontrei, mas confesso aos senhores, eu não os invejei. É que eu tenho o meu nome escrito lá no céu, pelas mãos do meu Cristo, por Emanuel. Na calçada da fama, o nome é pisado, mas no livro da vida, meu nome está preservado. Glória ao Filho do Homem, pois o mesmo Ele é. Escreveu o meu nome e ativou minha fé. Na calçada da fama, pude observar uma multidão curiosa, querendo identificar nomes famosos. Chegavam a se orgulhar, tirando fotos e filmando, para uma lembrança guardar. Toda a glória do homem é como a flor da erva, é passageira e o vento a leva. Foram astros e brilharam, hoje não brilham mais. Quem brilha é o sol da justiça, Jesus, o príncipe da paz. Na calçada da fama, não vi o nome de Jesus, vi nomes de ímpios,
inimigos da cruz. Quem lhes deu o sucesso e norteou o seu destino não foi o rei do universo, mestre amado e divino. Na calçada da fama só existe lembrança de quem morreu sem Jesus, sem paz e sem esperança. É preciso entender que o Cristo nos ama, mesmo não tendo nosso nome. Vocês, na calçada da fama. Minha gente, por revelação de Deus, há 39 anos atrás, eu estava terminando o culto, veio uma irmãzinha assim, Deus a usou em mistérios e me deu interpretação. E disse: meu ungido para o teu ministério, vitória, poder e glória. São 39 anos de milagre, coisas lindas que acontecem, e nessa manhã não vai ser diferente. Faça assim, ó, vitória. Que coisa, está sendo documentado? Passa para mim depois, gente. Vamos lá, vitória, poder e glória. Ficou lindo. Levanta a mãozinha mais alto, senhor. Vitória, poder e glória. De pés, é o grito de guerra, hein? O volume que você colocar na sua voz vai ser o tamanho da tua bênção. Se você falar vitória, poder e glória, está abençoado. Agora, se eu botar um volume, capricha aí, tá? Igreja do Senhor, menina dos olhos de Jeová. Igreja do Senhor, recipiente cheio do Espírito Santo. Igreja do Senhor, representante legal de Deus aqui na terra, sem economizar a garganta. Põe volume nessa voz bonita e ungida. Põe volume nessa voz bonita, ungida e profética. Capricha aí, qual é o nosso lema? Diga comigo: vitória, poder